Boa noite, Walter. Boa noite para quem está assistindo a gente. Vamos começar agora mais o programa Antivírus. O tema que a gente vai tratar hoje, como não poderia deixar de ser, né, é sobre os direitos políticos de Lula e o que vem por aí, né? O Dia das Mulheres desse ano, que dessa vez foi sem grandes atos, né? Na segunda-feira dessa semana foi um marco na luta dos trabalhadores brasileiros. Para surpresa de absolutamente todo mundo, exatamente nesse dia 8 de março, foi proferida a decisão do ministro Edson Fachin, que reconheceu a incompetência da Vara de Curitiba, da 13ª Vara Federal de Curitiba, para julgar as acusações contra Lula. Óbvio, o fato foi motivo de muita comemoração do nosso lado, né? Uma das principais pautas que nos últimos anos a gente levantou como prioridade era justamente a recuperação dos direitos políticos do companheiro Lula e, consequentemente, a devolução do seu direito de ser candidato, né, que foi arrancado por aquela fraude eleitoral de 2018. E se essa decisão de Fachin for mantida, ou seja, se o plenário do STF não acolheu o recurso, né, que a Procuradoria-Geral da República já anunciou que vai fazer, e que, inclusive, o ministro Marco Aurélio declarou hoje que deve ser acolhido pelo plenário, né, mas se a decisão for mantida, é isso que deve acontecer. Lula, candidato a presidente, né, ele terá o direito de ser candidato e, na nossa opinião, não há motivo nenhum para que ele não seja candidato em 2022 ou antes. Uma dúvida que todo mundo tem nesse assunto, né, foi muito debatido também aí nos últimos dias, por que Fachin tomou essa decisão que favorece Lula, sendo logo ele um dos mais ferrenhos lavajatistas do Supremo, né? E o que a gente pensa sobre isso é o seguinte: a decisão foi uma manobra de Fachin, uma manobra evidente, para tentar, em primeiro lugar, passar o pano em Moro, né, ao não julgar a suspeição dele. Na decisão, é importante lembrar que ele declarou a perda do objeto do habeas corpus, que pedia a declaração da suspeição de Moro, e também foi uma manobra para tentar salvar, de alguma forma, a Operação Lava Jato, né, remetendo para outra comarca esses processos que diziam respeito às acusações contra Lula, mas, de alguma forma, amenizar, né, para manter alguma coisa aí da Operação Lava Jato salva, né, ou seja, declararia apenas a incompetência, declarando apenas a incompetência territorial, ele salva os julgamentos da desmoralização da nulidade absoluta pela suspeição do juiz. Então, o julgamento, a decisão de Fachin, na verdade, obviamente, é muito boa para nós, né, nos favorece muito, mas também não pode ser motivo de alimentar ilusões no STF, no sistema de justiça, de forma alguma, né? E, principalmente, não deve ser elemento para fazer que a gente baixe a guarda, porque a decisão, na prática, permite, sim, que os processos recomecem, né? E, como eu disse, a guerra no STF está em curso, né? Hoje mesmo, o ministro Marco Aurélio deu uma entrevista para a imprensa, declarando que a decisão de Fachin seria absurda, e que ela deve ser revista pelo plenário, né? Então, a guerra entre eles está a todo vapor, e isso não pode sair aí do nosso radar, nem a decisão de Fachin deve fazer com que a gente baixe a guarda, né? Vamos lembrar, Edson Fachin é o relator da Operação Lava Jato no STF, e sempre foi um dos maiores entusiastas, um dos maiores defensores da Operação Lava Jato no Supremo, né? Então,
não existe ponto sem nó. É um fato que ele tentou fazer isso que eu disse antes, né, passar o pano em Moro e, de certa forma, tentar salvar alguma coisa da Operação Lava Jato, mas também é um fato que, em um ambiente de crise, de forte instabilidade, a imprevisibilidade dos acontecimentos é uma constante, né? E tanto a gente não esperava que essa decisão que nos beneficia fosse tomada, quanto o Fachin também não contava que a fúria do ministro Gilmar Mendes fosse já ter consequências imediatas, né, diante da esperteza, entre aspas, da decisão que Fachin tomou, né? Porque no dia seguinte, vamos lembrar também o que aconteceu essa semana, no dia seguinte à decisão de Fachin, Gilmar Mendes pautou na segunda turma do STF o julgamento do habeas corpus da suspeição de Moro, aquele mesmo que Fachin tinha declarado que tinha perdido o objeto, ou seja, né, vários elementos aí da guerra no Supremo estão muito evidentes, né? E certamente muita gente viu, pelo menos algum trecho do discurso de Gilmar Mendes no julgamento, né? E eu digo que foi um discurso porque não foi uma simples leitura ou declaração de voto num julgamento jurídico, né? Foi um verdadeiro discurso político que o ministro Gilmar Mendes fez, feito, vamos combinar, por um cara que é um quadro político da direita, né? Sempre que ele se posiciona, faz a gente pensar por que nenhuma das nossas indicações, das indicações feitas por Lula e por Dilma para o Supremo, foi de alguém desse tipo, né? Com o sinal trocado, obviamente. E vamos combinar, né? Aqui, pelo menos aqui nesse programa, ninguém vai cometer ingenuidade de dizer que Gilmar é nosso, né? Não é, ele não é nosso, ele é um quadro político do lado de lá, né? Mas essa situação se explica porque eles estão em briga, né? Uma briga feia uns com os outros, não só entre os ministros do Supremo, mas nas diversas partes aí da direita, né, da qual o Supremo faz parte, e, como sempre, na briga do lado de lá, a gente torce pela briga, né? Mas, enfim, o fato sobre o julgamento da suspeição é que o ministro Nunes Marques, que é bom lembrar quem é o cidadão, é o único indicado de Bolsonaro até agora para o Supremo, né? Esse ministro pediu vistas do processo e agora não tem prazo para a retomada do julgamento da suspeição de Moro, né? Claro que alguns falam que teria um prazo de 90 dias, Marco Aurélio mesmo, o ministro Marco Aurélio, na entrevista de hoje, falou que o prazo seria de 2 semanas, mas, na verdade, não há prazo, né? E, sobre isso, é sempre importante lembrar que Moro e Bolsonaro não estão nos seus dias de glória, e também não estão amiguinhos, né? Além disso, sobre essa questão da suspeição, acho que uma coisa que é importante sempre ressaltar é que a gente precisa pressionar, né, para que esse julgamento aconteça, né, por razões políticas, independente dos direitos políticos de Lula já terem sido restituídos pela decisão de Fachin, caso ela seja mantida, né? Independente disso, o fato é que Sérgio Moro, não pode sair ileso dessa situação toda, né? Assim como os torturadores não poderiam ter saído ilesos, assim como o Bolsonaro não poderia ter saído ileso dos crimes que ele cometeu quando era no Exército, e inclusive quando era deputado federal, sempre fazendo apologia à tortura e à ditadura e à violência. Então, é muito importante que esse julgamento aconteça, né? Então, esse é um fato que eu queria também deixar registrado aqui. Agora, concretamente, né, o que a gente viveu nessa semana, na Semana do Dia da Mulher, foi uma importante reviravolta na conjuntura política. Não tem como classificar de outra forma, nem minimizar o que aconteceu, né? Foi uma reviravolta que, obviamente, não resolve todos os nossos problemas, não resolve os nossos problemas, na verdade, né? É preciso seguir atento com a pauta do Congresso, é preciso
observar com muita atenção essa movimentação dos governadores em torno da ideia de união nacional e, principalmente, é preciso prosseguir, intensificar muito o esforço para fazer luta, para fazer mobilização social, para organizar o enfrentamento contra o governo, a oposição, a luta pela vacina, pelo auxílio emergencial e pelo impeachment, né? Então, eu acho que, especialmente após aquela histórica coletiva que foi dada ontem pelo companheiro Lula, né? Parece que agora a gente está diante da situação de que o bloco na rua deve ser liderado por Lula, né? O bloco na rua que a gente tem falado aí nas últimas semanas, agora deve ser liderado por Lula, que inclusive já anunciou que na próxima semana vai ser vacinado, né? Chegou no grupo a qual ele pertence pela idade, lá em São Paulo, e ele deve ser vacinado já na próxima semana. Então, a gente tem aí um combo e tanto, né, para trabalhar agora nos próximos meses, nesse ano de 2021, né, liberdade, já desde o final de 2019, direitos políticos recuperados, vacina tomada, e não tem como a gente deixar de reconhecer a importância muito grande que existe, né, mesmo que não tenha sido produto direto da nossa mobilização ou articulação, mesmo que a gente não tenha previsto que isso ia acontecer, né, e mesmo que o ocorrido, né, que essa situação se deva, principalmente devido aos conflitos do lado de lá, né, e, além disso, verdade seja dita, mesmo que existam movimentos para reverter a decisão de Fachin, é fundamental a gente ter hoje desimpedida de ser candidato uma liderança da qualidade do companheiro Lula, da importância que ele tem para a luta da classe trabalhadora brasileira. E também é fundamental, né, além de constatar tudo isso, analisar um pouco mais detalhadamente o que vem por aí, né? E aí Walter vai falar um pouco sobre esse assunto, o que vem por aí. Walter. Bom, boa noite, Natália. Boa noite a quem está nos acompanhando, provavelmente pelo YouTube. A informação que me deram, não sei se houve alguma novidade, é que nós fomos mais uma vez bloqueados pelo Face, né? Então, vamos aqui também dar prosseguimento a isso que a Natália estava falando, né? Eu vou começar com uma citação erudita, que levou um colega meu a fazer gozação comigo, que é do Goethe, né? Aquele famoso poeta alemão que disse uma vez que cinzenta é toda a teoria, verdejante e dourada é a árvore da vida, né? A tradução pode não ser melhor, nem vale como justificativa de jeito nenhum, mas serve pelo menos como uma desculpa poética para o fato de que nenhuma das reuniões de que a gente participou na semana anterior, a decisão do Fachin, nenhuma dessas reuniões debateu a possibilidade, ou sequer se deu conta, de que uma reviravolta do tamanho que ocorreu estava por ocorrer, né? A reviravolta, como a Natália já explicou, foi a decisão monocrática, né? Foi resultado da decisão monocrática do ministro Edson Fachin, do STF, que na prática devolveu os direitos políticos ao ex-presidente Lula. E notem que antes desse episódio houve outro, a decisão também do STF, confirmada pela Câmara, de prender o facínora Daniel Silveira. A decisão do Fachin confirma algo que a gente vem dizendo há algum tempo aqui nesses programas do antivírus, que a gente está numa profunda crise, que o Brasil está imerso numa profunda crise, que essa crise gera uma situação de instabilidade, onde pode surgir tudo, inclusive nada, como dizia o Aparício de Torelli, o Barão de Tararé, né? Essa característica da conjuntura, ela exige da parte do petismo, em especial do comando do partido, muita sintonia fina e muita capacidade de pronta resposta. Até porque a gente tem que ficar esperto. Se teve uma reviravolta a nosso favor, pode ter uma reviravolta contra nós também. Um exemplo. No dia 8 de novembro de 2019, o Lula saiu da cadeia e nós achamos que ali começaria a reviravolta. Aí veio a pandemia e o mundo virou de ponta cabeça, mas não do jeito que a gente imaginava.
A verdade é que, nos momentos normais da luta política, nos momentos normais da luta de classe, os acontecimentos de curto prazo são muito previsíveis, né? Nesses momentos normais, as coisas mudam muito devagar e tudo parece muito fácil de prever. Parece que as coisas vão continuar rolando como sempre rolaram. E a grande maioria das pessoas não percebe quando as grandes mudanças estão para acontecer, não percebe os sinais das grandes mudanças, né? Esses sinais vão se acumulando devagarzinho. E por isso, quando eles aparecem, a gente não se dá conta, a não ser quando eles estão na nossa cara, o que leva a erros de avaliação sobre o médio prazo muito grandes nas situações normais. Ou seja, quando está tudo tranquilo, a gente acerta no curto prazo e erra muito no médio prazo, né? E exemplo disso, a crise de 2008 e também as manifestações de junho de 2013. Estava tudo normal e, de repente, puf, acontece uma imensa reviravolta. Pouca gente previu que elas ocorreriam e, quando aconteceram, muita gente ficou surpreendida. Até hoje, as pessoas discutem, né, o que aconteceu. Resumo, nos momentos normais da luta de classes, e para a maioria das pessoas, o curto prazo é fácil de prever e o médio prazo é difícil de enxergar. Já nos momentos de crise, como a gente está vivendo agora, quando a luta de classes pega fogo, acontece o oposto. Nos momentos de crise, os acontecimentos de médio prazo são muito previsíveis. Por exemplo, a atitude do governo Bolsonaro frente à pandemia ia provocar um genocídio. A gente disse isso, a esquerda disse isso, desde o início, e temos aí 260 mil mortos, oficialmente. Outro exemplo, a atitude do governo Bolsonaro frente ao desenvolvimento ia provocar um imenso desemprego. A gente previa isso desde o início, está confirmado. A gente acerta no médio prazo, nos momentos de crise, muito facilmente, né? Temos aí cerca de 40 milhões de pessoas que gostariam de estar trabalhando, mas não têm emprego para elas, né? Mas se nesses momentos de crise o médio prazo é mais fácil de prever, com o curto prazo acontece o oposto. É muito mais difícil prever o curto prazo em épocas de crise. Exemplo, a facada no Bolsonaro. Outro exemplo, a prisão do Daniel Silveira. Outro exemplo, a decisão do Fachin, que pegou de surpresa, como a Natália disse, a imensa maioria das pessoas. Lembrem que nas semanas anteriores a discussão era o Fachin está manobrando para embolar a decisão sobre o Moro, ele está colocando o TRF4 para, na verdade, nos passar a perna, e ninguém falava da possibilidade. Ninguém falava da possibilidade, nem os que defendiam pressionar o STF, nem os que defendiam fazer embargo auricular, nem os que estavam rezando, ninguém falava da possibilidade de acontecer o que aconteceu. Ou seja, nos momentos de crise é muito comum acontecerem coisas que desabram sobre nossas cabeças de maneira aparentemente surpreendente, no curto prazo, né? E no caso do Fachin, a surpresa decorre de algo que a Natália falou, de que tenha partido de um lava-jatista uma decisão que beneficia a principal vítima da Lava Jato, o Lula, e que tenha sido fruto não dos conchavos, nem das pressões feitas por nós, principalmente, mas principalmente foi resultado das disputas entre eles, né? Isso, então, que parece um paradoxo, que tenha partido de um lavajatista, uma decisão que beneficia a principal vítima da Lava Jato, Lula, isso que pode parecer até meio inexplicável, na verdade é uma decorrência desse caos que a gente está vivendo. Nesses momentos de crise imensa, como a gente está vivendo, nada funciona normalmente, ao menos não no curto prazo. E faz tempo que as coisas não estão funcionando normalmente. Se estivessem, Moro não teria sido juiz dos casos em que Lula foi condenado. São os famosos tempos de exceção. Tempo de exceção dá nisso daí. A crise gera o caos gera esse tipo de situação onde fatos caem sobre nossa cabeça. E se o que foi dito antes é verdadeiro, então é importante saber que se as coisas já voltaram ao normal ou se a crise continua grave e crescente. E a resposta é: tudo indica que a crise vai piorar e que a crise vai piorar muito. E por isso é melhor a gente deixar as barbas de molho e ficar de guarda alta, pois do mesmo jeito que nesse momento a gente foi beneficiado por uma decisão surpreendente, também logo ali a gente pode vir a ser prejudicado por um desdobramento inesperado. Vide, como já foi comentado pela Natália,
A declaração do Marco Aurélio de hoje. Logo, o Marco Aurélio, que era contado como um aliado, dizendo que é um absurdo a decisão do Fachin e que ele vai lutar por reverter essa decisão no plenário. Ou seja, nós recebemos uma ajuda de quem a gente não esperava nada e estamos recebendo uma ameaça de quem supostamente tinha posições mais próximas aos garantistas. Mas, atenção também para outra coisa, sobre a qual eu quero falar muito claro, para o caso de alguém não estar entendendo o problema. Se o grande trunfo da esquerda brasileira, neste momento, é o Lula, se a extrema-direita sabe que o nosso grande trunfo é o Lula, e se essa extrema-direita é extrema, como todos sabemos que é, então vamos tomar o máximo cuidado com a segurança e com a saúde do Lula. Não vamos baixar a guarda nisso também. Dito isso, eu queria chamar a atenção para o seguinte: a decisão do Fachin, como várias vezes a gente vai comentar aqui, ela é um dos muitos efeitos colaterais desse conflito profundo que existe entre os integrantes do STF, entre parte dos integrantes do STF e a Operação Lava Jato, e entre o STF e o governo federal, como já ficou claro no caso lá do facínora Daniel Silveira. Qual é uma das razões de fundo desse conflito? O grupo da Lava Jato estava operando não apenas para eliminar Lula, o PT, a esquerda, mas também estava operando para eliminar os adversários deles dentro das elites e dentro do sistema judiciário. As gravações revelam coisas do arco da velha. Ouçam de novo, aliás, as declarações daquele facínora chamado Daniel Silveira, que ali fica claro o tamanho e o tipo de chantagem que estava em curso. Esse conflito entre as quadrilhas do lado de lá não terminou. Ele vai se aprofundar. Mas agora tem um fato novo. Ao devolver os direitos políticos a Lula, as forças do golpismo estão diante de um baita dilema. Se elas continuam brigando entre elas, podem favorecer a volta do PT e a volta da esquerda à presidência da República. Para impedir isso, quais são as alternativas que eles têm? Ou dão mais um golpe dentro do golpe dentro do golpe, ou se unem todos ao redor do Bolsonaro, ou viabilizam uma candidatura competitiva que não seja a do Bolsonaro, ou convencem o PT a embarcar numa união nacional. Eu vou começar por esse último ponto. Tem gente dentro da esquerda, e inclusive tem gente dentro do PT, fazendo força para que isso aconteça, a famosa União Nacional. Esse é o sentido da nota divulgada pelo Comitê Central do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, alertando para os riscos da polarização, a perigosa polarização. A volta do Lula pode gerar uma polarização e eles querem a união. Esse é o sentido da movimentação do Ciro Gomes. Embora ele seja um desastrado, e eu vou usar aqui a palavra desastrado para não ofender nenhuma sensibilidade, embora ele seja um desastrado, a política do Ciro Gomes é a de tentar uma união nacional, de juntar todo mundo, de esquerda, centro-direita, claro, com o PT embaixo da botina do coronel. Esse é o sentido também dos movimentos de algumas lideranças do próprio PT, que ficam o tempo todo querendo juntar em lives, em reuniões, em frentes, as figuras mais disparatadas. Esse é o sentido também dos movimentos feitos por gente como Rodrigo Maia. Olha aquele tweet que ele soltou. É um sem vergonha, né? Ele fala que o Lula é superior a Bolsonaro em tudo. Ele só esquece, o Rodrigo Maia, de falar que ele votou no Bolsonaro no segundo turno e que ele sentou em cima de 61 pedidos de impeachment. Agora vem limpar a barra dele. Pois bem, então existe essa pressão pela união nacional. Quanto a tentar criar uma candidatura de direita, não bolsonarista, que seja competitiva, ficou difícil fazer isso. Talvez, se o Baleia tivesse vencido a disputa pela presidência da Câmara, essa candidatura existisse hoje, com força. Por exemplo, o Dória ou o Luciano Huck. O que só reforça o erro cometido pelo partido em apoiar essa turma na disputa da presidência da Câmara. Mas o fato é que Baleia perdeu, não por nossa causa, mas por traição dos seus próprios partidários. E como ele perdeu, houve vários efeitos colaterais
e esse setor da direita não bolsonarista está repensando o que fazer. A terceira possibilidade deles, que é, ok, vamos parar a briga e vamos apoiar Bolsonaro, também nesse momento está difícil para uma parcela da direita. Mas atenção, os números favorecem Bolsonaro frente aos seus competidores de direita. Uma pesquisa divulgada ontem de manhã, antes da coletiva feita pelo Lula, pesquisa da CNN, Instituto Big Data, coloca Bolsonaro com 10 pontos percentuais na frente do Lula, numa simulação da disputa presidencial em 2022. Bolsonaro 31, Lula 21. Outra pesquisa divulgada hoje, do Atlas Político, aponta cenários de segundo turno em que Bolsonaro perde para Lula, Haddad, Ciro e até para o Mandetta, mesmo sendo vitorioso na simulação de primeiro turno. E, segundo os números, só o Lula levaria a disputa para o segundo turno. E todos os candidatos da direita limpinha nem chegam ao segundo turno, nem derrotam Bolsonaro. Ou seja, as pesquisas são várias, mas o fato é que o Bolsonaro continua com um núcleo de apoio muito forte, muito forte. E vamos lembrar que a eleição é em 2022. E o que parece impossível agora pode se tornar possível amanhã. Eu estava conversando com a Natália antes do programa começar, que o nosso nome aqui é de propósito. A gente é antivírus, né? A gente, quando o pessoal está desanimado porque está acometido pelo vírus, a gente vai lá, antivírus, o pessoal se animar. Mas quando o pessoal está muito iludido, também a gente vem com antivírus para lembrar, olha, vamos tomar cuidado, porque a situação melhorou muito, mas se tem reviravolta a nosso favor, pode ter reviravolta contra também, né? Portanto, nós não podemos deixar perder de vista que é importante trabalhar para derrotar o Bolsonaro agora. Não podemos perder de novo a oportunidade, como a gente perdeu no início de 2020. Né? Ontem, eu falei isso numa atividade de que eu participei e algumas pessoas ficaram inconformadas, né? E diziam, mas falta dizer como, nós temos que dizer como nós vamos derrotar o Bolsonaro. Né? É fácil de falar e é difícil de fazer. Bom, as pessoas que reagem assim devem entender, na minha opinião, o seguinte: nós não sabemos se nós vamos conseguir derrubar o Bolsonaro. Assim como ninguém sabe se vai dar certo o que a gente está programando fazer daqui a 1 hora ou daqui a um dia. Mas se a gente não tentar, se a gente não se mexer, aí é que não vai dar certo mesmo. Se a gente não fizer nada, não vai rolar nada. E nós não perdemos absolutamente nada tentando. Pois, em primeiro lugar, é a coisa certa a fazer contra o governo genocida. Se diante de um genocida, você não diz, pode ficar aí mais 18 meses que a gente vai esperar você matar mais umas centenas de milhares de brasileiros. Você não pode falar isso. É imoral, é indecente dizer tudo que a gente sabe que é verdade sobre o Bolsonaro e não colocar como prioridade derrubá-lo já. Este governo tem que ser interditado, tem que ser interrompido, esse presidente tem que ser derrubado em benefício da vida de centenas de milhares de brasileiros e brasileiras. Em segundo lugar, porque além de ser a coisa certa, na medida que a gente luta por derrubar o Bolsonaro, a gente assume a liderança política na questão central do país hoje. E nós apontamos para o país inteiro onde é que está o centro tático, o centro político dos nossos problemas. E, em terceiro lugar, porque isso nos faz acumular forças como esquerda, mesmo que a gente não consiga atingir o objetivo final, agora a gente acumula força nesse sentido. Então, esse é o quadro. A entrada em cena do Lula com direitos políticos colocou o lado de lá diante de alternativas difíceis. Né? A alternativa de buscar a união nacional, a alternativa de achar uma candidatura competitiva, a alternativa de apoiar o Bolsonaro, a alternativa de um golpe dentro do golpe dentro do golpe, e, vamos lembrar, nos colocou diante da possibilidade que todo mundo está sentindo no ar, por isso a animação da base social da esquerda, da gente voltar à presidência da República e impor uma derrota aos caras quando for possível, de preferência, já. Mas, voltando ao ponto onde eu estava lá atrás, né, o conflito entre as quadrilhas do lado de lá não terminou, vai se aprofundar. Agora tem esse fato novo, né, que a gente já comentou aqui. Né? Muito bem. Vale a pena comentar sobre essa coisa das operações que eles estão fazendo, especificamente da coisa do golpe, dentro do golpe, dentro do golpe. Vamos ficar alerta para as declarações dadas por vários generais de pijama.
Mas você sabe que general de pijama é aquele que dá as declarações que, no momento, os da ativa acham melhor não dar. Eles estão mandando um recado. O Clube Militar soltou várias declarações muito pesadas, falando de ponto de ruptura, falando de detalhes jurídicos, etc. E tem o outro elemento sobre o qual eu já falei, que é as ameaças à segurança do próprio Lula. E vamos colocar também sobre a mesa uma outra possibilidade, que seria uma reviravolta genial vinda deles, que seria atentar contra o próprio Bolsonaro. Como também pode aparecer da parte desses milicos a ideia de apelar por um estado de sítio, usando como pretexto a própria pandemia. O que eles farão, nós não sabemos. Mas ninguém tenha dúvida que desde o dia 8 de março os comandantes militares pensam nisso, discutem isso todo dia, toda hora, né? Contra todas essas operações que a direita está fazendo e pode vir a fazer, no fundo, a gente só tem um antídoto real, que é organização e mobilização popular. E, nesse sentido, a entrevista coletiva dada ontem, 10 de março, pelo Lula, foi muito importante, porque reanimou a tropa, essencialmente porque reanimou a tropa. Mas é preciso agora ir muito, muito, muito além da bolha da esquerda. Saiu uma pesquisa mostrando que mais da metade da população pesquisada continua achando que o Moro agiu de maneira correta, agiu de maneira justa, só para pegar esse detalhe. Então, nós temos que, para ir além da nossa bolha, pôr a tropa em movimento, pôr a base em movimento, seja para ampliar a pressão pelo fora Bolsonaro, seja para chegar nas eleições, se forem em 2022, em outro patamar, seja para lutar imediatamente por vacina, por auxílio emergencial e por emprego, porque as pessoas estão morrendo agora. É uma catástrofe que está acontecendo nesse país, né? Mantidas as atuais circunstâncias, nossa força na disputa contra o Bolsonaro se elevou muito com o retorno do Lula ao jogo, né? E isso ficou muito nítido aí pelas reações pós-decisão do Fachin, discurso do Gilmar, as reações depois da coletiva do Lula, a cobertura da Globo, né? A comitiva presidencial andando de máscara, as reações do mercado, os elogios que já citei do Rodrigo Maia no Twitter, mas a gente tem que ir para cima, né? A gente não tem nada dado, não tem passeio, não tem jogo jogado, a gente tem que colocar o bloco na rua, como a Natália já várias vezes enfatizou, seguir numa oposição dura e radical contra o governo Bolsonaro, organizar, mobilizar, comunicar, ampliar ao máximo a conexão nossa com o povo, para que essa desgraça em que o país está enfiado, graças ao desgoverno da extrema-direita, seja revertida o quanto antes. Até porque, repito mais uma vez, 260 mil mortos, 40 milhões de desempregados, o país numa profunda crise, isso tem que ter solução aqui e agora. E ninguém melhor do que o Lula para ajudar a mobilizar o povo, para resolver a parada o mais cedo que a gente puder. É isso. Acho que não teve, pelo que eu acompanho aqui, nenhuma pergunta, nenhuma pergunta que valesse a pena a gente responder. Então, com esse encerramento aí feito por Walter, a gente conclui aqui a nossa conversa de hoje. Quer falar alguma coisa, Walter? Pode falar. Propaganda. A gente vai começar na semana que vem um curso bastante importante sobre a questão militar. É um curso coordenado pelo José Genuíno, é um curso realizado pela Escola Latino-Americana de História e Política. Eu peço a vocês que tenham interesse que vejam no site da escola. É uma oportunidade, sim, muito boa para compreender esse aspecto da vida política nacional, que é a influência dos militares, a opinião dos militares, o papel dos militares e o que fazer com isso. E a segunda propaganda é que nós, nesse sábado, vamos encerrar o curso sobre Mao Shu Deng, né? O curso que a gente fez sobre a vida e a obra do Mao Tse Tung, do Xu Enlai, do Deng Xiaoping, e nós vamos ter como professora, para falar dos desafios presentes e futuros da China, a professora Dilma Rousseff. Então, são esses dois anúncios que eu queria fazer de atividades que vão rolar agora nesses próximos dias. Só isso. Obrigado.
Ok, Walter, obrigada, boa noite, gente, todo mundo que está aí, quase 140 pessoas assistindo a gente no dia de hoje no Antivírus. Eu só queria saber quantos desses 140 são bolsomínios, porque são eles que nos denunciaram no Facebook. Pois é, estão bloqueando a gente no Pô, Face. é sacanagem, porque a gente é democrático, a gente gosta que vocês participem, vocês querem calar a nossa voz. Tá vendo como é? Depois vocês reclamam da gente. Não é possível um negócio desse. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, Walter.